Tertúlia. Boa tarde a todas. Hoje é dia 2 de novembro de 2017, é uma quinta-feira. O verbete é de número 4.290. Ele tem 6 páginas, 49 elogias e 33 máximos. O tema a ser debatido hoje é idoso pré-dessomático da especialidade de somatologia. O verbete foi escrito e vai ser defendido aqui pela professora Maria do Carmo Benini. A Maria do Carmo Benini é graduada em Psicologia e Educação Artística, brasileira, natural de Pirassununga, São Paulo, participante do Colégio Invisível da Dessomatologia desde 2011 e tenepsista desde 2005. Então, nós vamos ler agora a definologia. O idoso pré-dessomático é a consim saudável ou enferma, lúcida ou com perda parcial ou total de raciocínio lógico, com possibilidade de dessoma próxima em virtude da idade cronológica avançada. O tema central é neutro. Na pensenologia destacamos o holopensene pessoal da maturidade consciencial, o holopensene pessoal da desdramatização da morte, o holopensene libertador da dessomatologia, o holopensene da autoconscientização multidimensional, a lúcido-pensenidade, os geropensenes, a geropensenidade, o holopensene ígido em relação ao dessomante. Na fatologia, destacamos o processo fisiológico natural do envelhecimento, a senescência, a senilidade, o avanço cronológico numérico assustando o geronte, a insegurança temerosa a cada enfermidade, o cansaço ou desconforto pré-dessomático, as doenças crônicas incapacitantes ou progressivas, a condição do idoso abrigado em instituição de longa permanência para idosos, o sentimento de abandono, a saudade de familiares, as mágoas e ressentimentos, a necessidade de fazer da morte assunto conversável, o mercado da terceira idade, a indústria da medicina, o interesse do aluno idoso de cursos da conscienciologia em preparar-se para a dessoma, a profilaxia da parapsicose pós-morte. A gente leu aqui alguns itens, tem um máximo aqui na fatologia, são 28 linhas. Na parafatologia temos a autovivência do estado vibracional profilático, as projeções lúcidas prenunciando a dessoma próxima, a hipótese de atuação extrafísica durante período em coma, a clarividência de familiar dessomado, o sono reparador pós-dessoma. Então, no detalhismo, nós temos 28 sessões, que é um máximo também. Agora, na remissiologia, destacamos o aprendizado dessomatológico, auxiliar dessomaticista intrafísico, cultura da dessomatologia, o kit dessoma e a organização pré-dessoma. Na frase enfática, a qualidade da dessoma é construída ao longo de toda a vida intrafísica, sendo a longevidade oportunidade para o idoso pré-dessomático preparar lucidamente a volta à paraprocedência. Na questionologia, você, independentemente da idade, já refletiu sobre o nível de qualidade desejável para a própria dessoma? Quais reciclagens vem implementando para atingir esse patamar? Na bibliografia específica, a contribui como uma fonte. Vamos agora à mega análise da equipe da Enciclosapiens, composta pelo Cláudio Monteiro, Maria Zila Padilha e Nilzabeth Correia, aqui presente. Então, destacamos então na mega análise: vida, dimensão, envelhecimento, autolucidez, maturidade, desdramatização, morte, senilidade, enfermidade, sentimento, abandono, autoesclarecimento, saúde, família, gratidão, projeção, clarividência, coragem, gerontologia e dessomatologia.
Então, passamos a palavra agora a Maria do Carmo, nossa verbetógrafa de hoje. Ela não é neo, né? Já é seu segundo verbete. Muito bom, e a gente espera muitos outros porque são ótimos. Então, você pode contar para nós como é que foram os bastidores aí da escrita do verbete, a ideia de escrever sobre isso? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, a equipe da Enciclosapiens, os revisores, os amparadores, as concierges e consciências que propiciaram a escrita do verbete, a presença dos colegas do Colégio Invisível da Dessomatologia. Para a gente é uma oportunidade assim um tanto rara de se encontrar. Alguns estamos nos vendo pela primeira vez. O encontro semanal é pontual, toda semana, mas muita gente a gente não nos tínhamos abraçado ainda. Tem uma oportunidade bastante especial. E o Colégio Invisível da Dessomatologia, desde 2000, foi criado em 2008, mas em 2012 foi criado um programa, né, uma ideia de um programa Vida Saudável, Dessoma Feliz. A meta desse projeto é de fazer com que todas as ICs, os núcleos que debatem Conscienciologia, que conhecem o conceito da Dessoma, fazer alguma atividade, normalmente no mês de novembro, né, que é um mês mais de referência para a dessomatologia, e para debater o tema. Então, seja um livro debate, um filme debate, uma palestra, qualquer coisa, mas levar as pessoas a refletir, para a gente ampliando o objetivo, que é desdramatizar a morte, romper com esse tabu, tornar um assunto conversável, uma coisa natural, como deveria ter sido todo sempre, né? Então, essa é a ideia. E há alguns anos já vem acontecendo, no 2 de novembro, a defesa de um verbete relacionado com o tema. Então, outras colegas já apresentaram, inclusive a Dani. E sobre o verbete em si, o envelhecimento é um dos meus temas de pesquisa. Eu tenho uma afinidade com esse assunto desde o tempo da faculdade, já onde fiz trabalho sobre isso, pesquisa, voluntaria num asilo, um abrigo de idosos, né? E essa é uma fase que, embora tenha se falado muito atualmente por causa da expansão do número de idosos que tende a aumentar cada vez mais, ainda é um assunto bastante tabu, é um assunto meio difícil de ser tratado, muita gente tem algum receio, algumas coisas assim. E o idoso perante a dessoma, perante a morte, também é um assunto difícil. Às vezes a própria pessoa, pelo temor da morte próxima, porque enquanto jovem você, embora isso seja uma hipótese, é claro que qualquer um pode dessomar de um instante para o outro, seja criança, seja adulto, independente da idade. Mas o idoso, diferente das outras fases da vida, onde existe uma sequência lógica. A criança nasce, vai aprender a falar, vai aprender a andar, tem uma sequência. Para o idoso, a única sequência que tem para ele é caminhar para a dessoma. Né? É uma coisa assim, vista do ponto de vista do desenvolvimento. E com isso, tende-se a achar que, como é o fim, deixa para lá. Mas é uma fase onde as pessoas podem ser muito produtivas, podem ser felizes, podem ter uma oportunidade rara de liberdade, porque você não tem mais o compromisso com a educação, com os filhos, conforme o seu planejamento de vida, é uma condição possível. E esse envelhecimento pode ser uma coisa saudável, que vai depender... diferente das outras fases, ele depende das outras fases, é resultado dessas fases, né? Então, isso é uma coisa assim, bastante interessante para ser considerado para programação da velhice, né? Que eu acho uma coisa assim, bastante viável, que tanto pode ser uma coisa triste, com sentimento de inutilidade, como uma sensação de liberdade, de realização tranquila, de preparo para a dessoma, de uma dessoma feliz. Que bom, né? Então, vamos começar agora com as perguntas aqui. A primeira pergunta vem de Curitiba. Ela está perguntando: a consciência pré-dessomática sem lucidez, como pode ser esclarecida e preparada para a dessoma? Se refere à consciência intrafísica. Isso.
E está em vias de dessomar, não é? Em vias, se já está sem lucidez, o doente em coma, acredito, por hipótese, eu não posso afirmar isso porque eu não tenho a formação médica, não tenho fundo para responder isso, mas eu acredito que essa consciência possa estar num nível, por exemplo, se é uma consciência comatosa, pode estar simplesmente afastada do corpo, mas observando, interagindo, às vezes com a própria família, com outras coisas. Então, o esclarecimento, eu acho que uma forma muito interessante é você manifestar o seu carinho, né? Conversar com o comatoso, conversar com o demenciado, né? Conversar, explicar, dar a ele a tranquilidade que ele vai para um lugar, uma situação, onde ele vai encontrar, que ele pode encontrar coisas que ele gosta. Eu passei por uma experiência semelhante, onde eu procurava dizer para a pessoa que visualizar, fazer uma tela mental, onde ela estaria no lugar que ela gosta, que por acaso era um jardim, né? Ela sempre foi uma pessoa apaixonada por flores. E falar também das consciências que vão estar esperando por ela, né? O comitê, os antepassados. Comitê para a recepção. Eu acho que isso pode dar uma tranquilidade para a pessoa, uma confiança. Muito bom. Agora aqui, na tecnologia, na página 28, essa pergunta veio de Portugal. Ela está perguntando se você poderia falar sobre a técnica de reflexão diária durante 5 minutos sobre a dessoma. E aí, em seguida ela pergunta da sua perspectiva sobre a aplicação da técnica de viver a vida com bom humor. Bem, essa técnica da reflexão diária várias linhas de pensamento abordam isso. É uma coisa que foi deixado conforme a cultura é deixada para trás, até como se diz, negligenciada mesmo, como uma coisa mórbida, né? Mas a reflexão da morte, 5 minutos por dia, como uma coisa inevitável, democrática, ninguém vai escapar, leva à tranquilidade, leva você a escolher o que você pode fazer da sua vida. Então, isso vai te afastar aquele pânico, aquele temor da morte. Não quer dizer que não haja sentimento, que você não vai sentir a pessoa que dessomou, que você não vai sentir falta, que você não vai ter uma certa tristeza, mas isso é lidado com mais bom senso. Existem países onde isso faz parte da cultura, o Butão, né? Que é considerado um país onde com alto nível de felicidade, e uma das razões é essa questão da pessoa refletir sobre isso. Então, não é um pesadelo. Ao contrário, eu acho que a questão de você refletir sobre a dessoma, né, no caso, a dessoma, não a morte como fim, mas a renovação, o descarte do corpo, dá tranquilidade para a pessoa. Eu tenho pensado muito numa ideia que apareceu na minha cabeça, que diz assim: a gente tem o hábito, e acho que todo mundo já passou por isso, ou perguntou ou foi perguntado. Quando você é criança, que as pessoas dizem, e a gente diz também, o que você quer ser quando crescer? Eu acho que a gente poderia começar a pensar, o que você quer ser quando você dessomar? Quando você morrer? Se você tiver esse tipo de reflexão, eu acho que é fundamental, vai mudar totalmente a sua visão de mundo, né? A gente vai passar a escolher a sua carreira, a sua profissão, o respeito às pessoas, a ética, porque você sabe que você vai encontrar lá na frente. Você vai ver de novo, você não vai querer levar pendência, você vai escolher uma profissão que vai te garantir, que vai te dar, além do seu sustento, uma oportunidade de ajudar mais pessoas, de melhorar as coisas todas à sua volta, você ir limpando as coisas. Eu acho que é um negócio, uma coisa para se pensar, né? E colocando. Agora que nós vamos trabalhar com isso. Sugestão da Dani, tarefa para o colégio. Tarefa para o colégio. E quando você vai esclarecendo esse retorno, né, que acredito sempre foi uma ideia que existiu na humanidade, isso, mas depois com a questão das religiões, do domínio, dessas coisas, vai se podando isso, porque você tem domínio, você ameaça com a morte, o outro tem medo, te obedece, né?
Então é a minha chance, eu não vou ter outra. Mas essa visão de você colocar nas crianças e a gente próprio ir pensando sobre isso, eu acho que seria as amizades, né? Nós não perderíamos tempo com tantas amizades ociosas, a gente ia procurar encontrar os amigos raríssimos, valorizar tudo isso, né? Eu acho que é por aí. Tá ótimo. A outra que ela disse A outra era sobre a técnica de ver a vida com bom humor. Ah, isso é bom demais, né? Ajuda na morte? A questão de o bom humor favorece em tudo, inclusive nas reações cerebrais, no funcionamento do cérebro, nos hormônios, em tudo. Então, há um abertismo, há uma facilidade, a vida é mais fácil para quem sorri. Mais leve, né? Mais leve. A impressão que eu tenho é essa. Bom, você queria perguntar, André? Então, primeiro, Maria, parabéns aí pelo verbete. Obrigada. E aqui algumas questões na página 27, na nona linha de baixo para cima, aqui na fatologia, você fala sobre a alcova blindada do dessomante. Você pode aprofundar se esse fator é positivo, negativo, como é neutro? Deixa eu ver só como é que eu coloquei. A alcova blindada do dessomante. A alcova blindada do dessomante. Eu acho uma coisa fundamental quando a pessoa tem noção do ambiente, que se afaste a questão do... Como se diz assim essa palavra? A comoção. Você propiciar um ambiente tranquilo, o mais tranquilo possível, a limpeza do ambiente, o afastamento de consciegas sinergívoras, você vai favorecer o desenlace, né? o desligamento dessa pessoa. Então, eu acho que o dessomar, principalmente em casa, é como se diz, um privilégio. Um privilégio. E se for num ambiente onde haja passividade, onde haja companhias com respeito, com carinho, com gratidão, tudo de bom. Sim, porque eu já vi assim livros, né, e depoimentos mostrando que até o fato de, assim, fazendo contraponto aqui, parece que é uma coisa neutra, né? Não só homeostática, porque casos assim de famílias que querem a pessoa em casa, de fato, e tem tanto amor e apego àquela consciência que blindam para os amparadores fazerem a dessoma. Sim. Né? Ou seja, que é um processo totalmente inesperado, né? Vamos dizer assim. Né? Eu estou colocando assim isso que eu quis falar, por exemplo, independente de alguém ou pessoas que, por exemplo, não conheçam a questão da blindagem energética que a gente costuma conversar aqui na Conscienciologia, mas o fato de você manter o ambiente, vamos dizer, saudável, né? Homeostático, tranquilo, independente, seja com, por exemplo, segundo a crença da pessoa, com a oração que tranquiliza, com o cântico que a pessoa gosta. Não é essa a questão, mas é o dar paz para a pessoa, é o dar atrair. É o melhor para ela, né? É o melhor para ela, exatamente. Sim. Exatamente, para a pessoa, aquilo que ela entenda, que conforte, e a família. Sim. Né? Aos que estão próximos, né? Eu estou falando família, mas aos que estão próximos. Eu acho que vem bem a calhar com aquela pensata que estava mostrando no início, que é não desejar a morte do outro, não é isso? Isso. Que ele tem o seu tempo. Então, tem o tempo. É bem isso, ou seja, deixar o mais homeostático possível. Okay. Exatamente. E um outro aspecto que eu queria que você comentasse também é, no final da mesma página, teoriologia, segunda linha, você fala reflexão sobre a teoria das interprisões grupocármicas durante o trato com dessomantes. Às vezes a gente encontra pessoas que estão cuidando de alguma pessoa terminal, uma pessoa muito doente, e aquilo é um baque, é difícil. Tem muita gente, às vezes, que poderia estar cuidando, mas não, a coisa conflui que aquelas pessoas não podem cuidar. E às vezes lá que nem é aquele que gostaria de estar fazendo o serviço, vai ter a oportunidade de fazer esse trabalho, de resgatar.
Então, eu acho que é sempre a gente se questionar aquele, por que é que eu fui chamado para fazer esse serviço? Por que que eu devo cuidar dessa pessoa? Outro dia, essas coisas que aparecem no WhatsApp, no Facebook, essas coisas assim, mandaram uma mensagem que eu não sei dizer também quem foi, porque essas coisas eu não costumo fixar muito. Então, era uma historinha assim, que uma moça chegou para o pai muito nervosa, muito irritada, muito brava, dizendo que não gostava muito de uma vizinha, uma determinada pessoa, e que ela queria matar essa pessoa. Ela queria matar a pessoa. E o pai aconselhou. Então, você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer uma coisa bem camuflada, para as pessoas não saberem que foi você. Você vai pegar esse pozinho aqui todo dia. Primeiro você vai lá na casa dela, você vai trabalhar, você vai cuidar dela com muito carinho para ninguém perceber. Você vai amar aquela pessoa, você vai ser gentil, você vai agradecer, ninguém vai desconfiar que foi você. E todo dia você põe um pouquinho desse pozinho na comida dela. Quando ela morrer, todo mundo vai ficar falando, você vai ser a única que não vai ser nunca suspeita da mulher ter morrido. Passado um tempo, a filha voltou para o pai muito apavorada e disse, eu não quero que ela morra. Como é que eu faço agora? Ele disse, não se preocupe, o pozinho era só um pó de arroz, era um açúcar, qualquer coisa assim, era uma coisa que não tinha valor nenhum. Mas você matou dentro de você o seu ódio, a sua raiva, você aprendeu a conviver, né? São oportunidades raras, né, de você aproveitar isso, né? Entendi. Eu acho que o cuidado, quando você consegue cuidar do dessomante, é um aprendizado ímpar. Entendi. Agora, mais uma questão aqui, é na mesma página, na 8ª linha, né, que é da fatologia, você fala da evitação de falar sobre a dessoma com o idoso. Eu falei o seguinte, mesmo, por exemplo, eu sendo da consciologia e tal, minha avó, ela dessomou aí em questão de um mês, né, dentro de um mês. E eu sempre tive, assim, né, uma dificuldade de falar sobre esse assunto com ela. Por quê? Porque ela sentia, por exemplo, parentes chegavam já perto dela, ela já tinha visto, chamavam, falavam, olha, já deu a sua hora, tal, e ela brigava com todo mundo, falava, não, que eu não vou, que eu não quero, eu não saio daqui, entendeu? É minha avó. Então você vê o seguinte, ela tinha um parapsiquismo também, mas ela negava tudo, ela falava assim, não, vou embora, não quero vocês aqui, eu não vou dessomar nem com a vacatuça, né? E o que acontece? Eu tinha uma dificuldade de falar assim, eu só pensava melhor para ela, né? Eu falava assim, não, vó, que aconteça o melhor para si. Eu evitava de contrariar, né? Tipo, eu sei que a gente fala da TARES o tempo todo, mas eu estou colocando aqui para você, até para você dar uma orientação, porque quando é alguém perto da gente, que a gente gosta muito... A teoria é outra. Exatamente. Então, a prática é outra, diferente da teoria. Isso. E como que você acha? Eu acho a questão da TARES que a gente fala assim, não, fazer TARES. Eu falei, é uma arte a ser aprendida, né? É uma técnica muito delicada, é uma coisa que tudo tem o seu tempo. Tanto você pode esclarecer, como você pode estragar tudo. Estragar tudo, no ponto certo, na hora certa. Acredito que a coisa da exteriorização da energia, do carinho, vai ter uma hora que vai mesmo, queira ou não queira. Então, o aquietar a pessoa, o diminuir essa rebeldia, né? Seja se tiver possibilidade, um arco voltaico, uma esterilização mais próxima, ou uma TENEPS, aquilo que vai aquietando, uma tela mental, que a pessoa vai suavizando, que de repente ela própria vai ver que não vai passar por aquilo, vai evitar. Talvez, eu acredito que você fez a coisa certa, porque você seria mais um agredi-la. Sim, exatamente, é isso que eu pensava. Era ser mais um que ela dá o contra. E aí, tipo, não ia ajudar, né? Tipo... E tem a coisa da personalidade da pessoa, daquela pessoa que é turrona, a última palavra é minha. Você falou que é para mim morrer, não vou morrer. Não é só para dar o contra. Exatamente. É do contra. Agora, assim, só uma curiosidade, assim, veja se eu entendi direito, né? Na definologia, você está sendo colocado aqui sobre o homem ou mulher saudável, ou enferma, lúcida, ou, né, com perda parcial ou total do raciocínio lógico, com possibilidade de dessoma próxima em virtude da idade cronológica avançada. O que eu fiquei com dúvida seria o seguinte, se esse ou com, né, não seria, por exemplo, lúcida com ou sem perda parcial. Por que eu te falo isso?
a gente vê assim, no caso, por exemplo, a minha avó, no caso, ela não tinha nenhuma falha de raciocínio lógico, e ela era uma idosa pré-dessomática. É isso que eu estou assim, eu quero entender se é o melhor, se o processo do raciocínio lógico, a falta parcial, ela é um indicativo dessa pré-dessoma, ou a gente pode ter, no caso, essa que é a minha dúvida, de ter, no caso, idosos que não tenham falhas de raciocínio lógico. André, seu nome, né? André. André, e do pré-dessomante é todo mundo que acabou de nascer. A partir do momento que você nasceu, você está caminhando para a dessoma. Sim, né? Então, independente de você ter raciocínio lógico, não, você ser lúcido ou não, você está saudável, você está enferma, você está caminhando para isso. Sim. Né? Então, aqui não estou me referindo, por exemplo, a alguém que tenha o raciocínio afetado. Então, não, todo mundo, né? A diferença, a questão é a idade cronológica. Como a gente o avanço da idade. Você chega num determinado ponto, a questão do idoso não há, é colocado assim pelos pesquisadores, não há uma idade em que você define a velhice. Então, existe a idade que você passa a ter benefícios de idoso, né? Fez 60 anos, você anda de graça no ônibus, essas coisas. Tem alguns benefícios, algumas coisas assim, a legislação. Mas você definir quem é velho, quem não é, não existe, não é pelo tempo de idade. A velhice, ela é considerada a velhice saudável e a velhice doentia, né, vamos dizer assim. E essa velhice saudável, ela é considerada também pelos, independente da pessoa ter doenças, né, dela ser uma pessoa doente, é o quanto ela tem de autonomia, o quanto ela tem de independência. Enquanto ela se mantiver uma pessoa ativa, saudável, com autonomia, independente, saudável no sentido de lucidez, de participação social, de inclusão social, de dar opinião, você não pode considerar aquela pessoa como um velho no sentido de... Ele é velho cronologicamente, mas é uma pessoa ativa, uma pessoa com uma velhice saudável, vamos dizer assim, uma velhice saudável. Então, essa coisa da diferença, é difícil de você, é uma fase onde aí há muito preconceito, né? Porque de repente a minha mãe costumava dizer isso, ela era uma pessoa muito ativa, e quando ela ficou mais assim, decrépita, vamos dizer, com problemas de mobilidade, bem restrita, ela dizia assim: eu acho que eu fiz um papel meio de uma velha boba, mas eu não me sentia velha, porque ela topava tudo. Ela era uma pessoa que ela pintava, ela desenhava, ela ia em excursão, ela lia muito, com um grau de instrução mínimo que ela teve, de 2 ou 3 anos de escolaridade. Assim, uma vida muito difícil, mas uma pessoa que superou muita coisa. E ela dizia: eu não me sentia velha. E agora eu fico pensando, nossa, eu já era velha. Você vê o nó que dá na cabeça da própria pessoa. Sim. Né? Então, por isso, só uma sugestão, né? Ver se vale a pena de tirar essa condicional da parcialidade e deixar aberto para alguém que não seja, né? Também está na categoria. Só uma sugestão, né? Ok. Mas obrigado. Então, você pode perguntar? Vamos lá. Ok, foi, né? Boa tarde, parabéns, tá? Obrigada. Eu gostaria só de colocar a minha experiência rapidamente, assim, porque eu trabalhei durante 10 anos com pacientes como cuidadora, com pacientes, eu acho esse termo pré-dessomático também meio, eram pacientes já em estado realmente terminal, né? E era bem curioso de perceber o crescendo, a coisa como ela ia fluindo. Em nenhum momento eu chegava para eles e colocava em posição, né? Você vai dessomar, vai acontecer isso, aquilo. Eu deixava a coisa surgir naturalmente. E sempre era bem interessante, porque a grande parte deles começavam a ter a questão da clarividência. A partir do momento que eles começavam a ficar mais próximos, né, da dessoma, eles começavam a ter essa lucidez. Começavam a perceber, e aí começavam a me perguntar. Os que estavam em coma, eu percebia, tinha toda a equipe extrafísica trabalhando, e eu percebia a calmia no ambiente. O ambiente ficava sempre
em todos os casos que eu acompanhei, o ambiente ficava de paz, era um ambiente pacificado. E a problemática maior era com os familiares. Os familiares chegavam e, no momento que eles entravam no local, no quarto, eles eram envolvidos com essa energia e começavam a também ficar mais tranquilos. E era muito... era esse ponto que eu queria colocar relacionado ao cuidador, que muitas vezes eles não têm noção do trabalho que está sendo feito ali, através dele também, né? Ele está sendo o veículo que está proporcionando, muitas vezes. Ó. E eu tinha projeções onde eu encontrava com os pacientes, um mês antes da dessoma, algum tempinho antes, eles vinham até mim para dizer um tchau, para dizer depois, depois nos encontramos. E a questão do resgate também, porque muitos deles foram, na minha concepção, foram reencontros com todos eles. E eu tive a oportunidade de pedir perdão, né? E de perdoar também. Né? Eu aprendi muito isso com eles, relacionado também aos familiares. Foi uma das coisas que me modificaram, me modificou muito como pessoa, essa oportunidade de ter tido esse trabalho. E eu gostaria de colocar também a questão do bom humor, porque para mim isso é primordial. Assim. Eu sempre fazia de tudo para que a coisa fosse a mais desmistificada, fosse mais natural, né? Então o bom humor ajudava no processo, principalmente quando eles estavam sentindo dor, estavam com medo, muitas vezes tinha essa coisa do medo, né, a tanafobia, e eles ficavam com essa... Quando tinha a questão do bom humor envolvido, eles relaxavam, eles começavam a não precisar de tanto medicamento para dor, influenciava também no padrão do sono. E, para mim, isso assim é tudo. O bom humor nessas situações é uma das coisas principais. Porque se você chega você está olhando ali, a pessoa está ali na cama, e você chega com a cara de tristeza, de dor, de penar, isso vai passar para a pessoa, né? Então, era isso, a minha colocação era essa. Obrigada. Complementando isso, eu concordo totalmente com a questão que a Dilma está colocando, e a coisa do bom humor, logicamente, e o valor do cuidador, a importância que o próprio cuidador deveria dar a si mesmo, né? Eu voluntario numa instituição e você observa que nem todos sabem da importância que eles têm no trato disso. De repente, porque é como o enfermeiro no hospital, o contato com o paciente é o enfermeiro, não é o médico que vai lá, olha. A principal figura é o enfermeiro, é o cuidador, né? E ele é de uma importância, uma vitalidade a gente conhece, percebe lá, as pessoas estão diferentes conforme o plantão que é do cuidador, o plantão daquele horário, né? O cuidador daquele horário, que atua naquela situação. E tem pesquisas também na Europa, né, na Inglaterra, que idosos que são bem cuidados, que têm contato, que têm atividade física, que têm contato constante, são estimulados, vivem em média 5 anos a mais. É um tempo considerável, né? É legal. Maria do Carmo, parabéns aí pelo verbete. É um verbete esclarecedor para a Consciência e Consciex, né? Obrigada. E eu agradeço em nome das Consciex também, né? A minha pergunta está na página 27, na patologia, na 10ª linha. A mudança tranquilizadora advinda do entendimento do conceito da dessoma. Porque depois que a pessoa começa a entender, tudo para ela fica mais fácil. Até ela usa uma expressão, ai que saudade de lá, ai que vontade de voltar, né? Então eu acho muito interessante isso daí. O que você pode falar mais em cima disso, com a experiência que você já passou, com as pesquisas que você fez? E depois eu tenho mais uma pergunta para você dar uma palhinha.
um dos objetivos, né, do Colégio Invisível da Dessomatologia é esse, é trazer a ideia da desmistificação, tirar o drama da morte, desfazer esse conceito. Quando você começa a pensar de outra maneira, que a morte não é o fim, e que você vai ter oportunidade de continuar crescendo, que você vai ter, às vezes é a oportunidade de você ajudar alguém que você não consegue ajudar aqui, né, no intrafísico, às vezes você precisa, do outro lado você vai ter mais influência, você vai aprender mais coisas. É muito motivador. Então, o conceito da dessoma, além do alívio pessoal, eu acho que é um estímulo, funciona como um estímulo para as pessoas. Exatamente, como a Dani está lembrando, ninguém perde ninguém. Então, você não tem aquela tristeza que eu digo é a comoção, né? Aquela ansiedade, aquele temor, nem pela própria dessoma, nem pela dessoma dos outros, né? Você começa a ver com outros olhos, com outros ouvidos. Agora eu falei da palhinha, porque o verbete está muito bom, sei que tem muita gente para fazer pergunta, e tem muita pergunta ali. É só uma palhinha mesmo na numerologia, aí você fala lá na página 28, a dessoma lenta, a dessoma agônica, a dessoma provocada, a dessoma preparada, a dessoma esperada, que essa é o boa, né? E a dessoma feliz, que é a melhor ainda. Mas só uma palhinha para nós. Todos esses tópicos, todos foram colocados assim, porque são as diversas formas que a gente encontra de dessomas, né? No caso da dessoma abrupta, que ela é inesperada, de uma hora para outra, um acidente, um infarto, né? E deixa todo mundo sem chão. No caso de você estar preparado, o baque vai ser muito grande, lógico, mas é importante você lembrar também que é impactante para quem fica, mas é impactante para quem vai também. Então, a esterilização da energia, a acalmia, a ideia de mentalizar para a pessoa, você foi e não pode mais atuar aqui. O que ficou, mesmo que seja mal resolvido, a gente vai dar um jeito. Procure se encaminhar, procure ver quem está do seu lado, procure acompanhar, se aquietar, né? E esclarecer que dessomou mesmo, não porque se é muito abrupto, a pessoa não percebe, né? Pelo que a gente tem ideia, continua querendo atuar, continua querendo interferir, sem saber que passou para o outro lado, né? Isso é muito sério, né? E nas outras aqui, a dessoma lenta é aquela doença prolongada, aquele coma irreversível, mais longa. A agônica já tem mais, a gente coloca mais como um sofrimento, às vezes a pessoa não quer se desligar, tem aquela coisa do doente estar agonizando, mas está se debatendo, né? Não quer ir, está sofrendo. A gente escuta umas histórias meio tristes assim, né? A dessoma provocava, seria o suicídio, ou lento, ou eficaz, né? Vamos colocar assim. A dessoma preparada, que é a pessoa deixar o máximo de coisas encaminhadas, tudo resolvido, tudo pronto, tudo... A hora que for, eu estou pronto, né? A dessoma esperada, na mesma condição, a pessoa está só aguardando aquilo. Tem uma colega nossa do colégio que mora no exterior e ela relatava o fato de uma pessoa da família que diagnosticado com câncer e ele optou por não fazer o tratamento, que seria não ia ter resultado, ia ser só um sofrimento. Então era administrado o medicamento para dor, para a pessoa se tranquilizar. E ele, então, aquietou, tudo bem. Aí dormia, e quando ele acordava, ele falava, mas eu ainda estou aqui. Isso aconteceu também um caso da minha família. A pessoa falava assim, tipo, despedi de todo mundo, aí passou por aquele sono, e quando acordou, falou, mas ainda estou aqui. Então tem a questão do tempo, né, de esperar. E a pessoa mais feliz, que seria o resultado da sua preparação, da missão cumprida, né? A coisa de você fez o que tinha que fazer, perdoou o que tinha que perdoar em relação a você e aos outros, né? Ok, então vamos continuar aqui. Agora uma pergunta que vem da Alemanha, lá de Munique, tá? Na página 27, ela está pedindo vários itens. Ali na linha 5, é uma sequência. O sentimento de abandono,
a saudade de familiares, a desconfiança na aproximação de interessados em heranças, as mágoas e ressentimentos, a dessoma dos companheiros de internato. É uma sequência de... Essas coisas, assim, então, todos esses tópicos ligados à questão do idoso que às vezes é internado, né, numa instituição de longa permanência para idoso, num asilo, numa casa de recuperação. Os nomes são muitos, né? Num lar de idosos tem que dar nome bonito, mas às vezes, né, refere-se à mesma coisa. E às vezes não é uma coisa bem aceita pelo idoso, ele é colocado lá como com tristezas, a família está querendo se livrar de mim. Então vem todos esses sentimentos, essas dúvidas. É diferente do idoso que ele próprio decide, não é melhor para mim, ou eu vou numa boa. A pessoa que mesmo estando numa casa dessa, tem a presença da família constante, tem um telefonema, tem um passar lá, tem a conversa, a importância de você deixar as coisas também, levar as coisas, né, preparada durante a vida, por exemplo, os seus bens, os seus patrimônios, você dá uma destinação. Então, tudo isso aquieta a pessoa, que no caso aí não fica assim, olha, fulano nunca apareceu aqui, veio agora, ou ele tem certeza das minhas coisas, eu estou morrendo. Né, aquela coisa. Então, são dúvidas que aparecem e que não são conversadas, então tem muito disso nessa coisa. E esse sentimento aqui de tristeza, da dessoma dos companheiros, ocorre muito também com o cônjuge, né? É uma coisa que, mesmo a pessoa não estando internada, alguma coisa assim, ela estando em casa, é bastante impactante, porque os filhos se vão, fazem as suas próprias famílias e os casais acabam se apoiando cada vez mais um no outro, né? Então é bem complicado, é bem sofrido isso, né? Às vezes, quando um já está muito adoentado, ocorre um verdadeiro processo de luto em vida, né? Porque os dois já estão sentindo, né, aquilo, e há os casos até dos que dessomam juntos, parece combinado. Um logo em seguida do outro, né? Com proximidade. Não sei se respondi tudo aqui. Se tinha acho que sim, ela tinha falado das mágoas e ressentimentos, acho que você colocou mais ou menos no andar ali. Então, agora na página 29, aqui de Foz do Iguaçu, ela está perguntando na sindromologia, se você poderia fazer uma relação com o tema do verbete e a síndrome do Swedenborg. Síndrome do Swedenborg. Essa síndrome é considerada a erudição desperdiçada, né? Aquela pessoa que aprendeu muita coisa e renega tudo aquilo. Então, às vezes, a pessoa atingiu uma liberdade de pensamento, de racionalidade, mas o temor da morte, o temor que não está preparado daquilo, então chega perto, vai atingindo uma certa idade. E se realmente eu vou ter um juízo final, eu tenho que retomar as minhas origens, então a pessoa acaba negando tudo aquilo, acaba deixando de lado, renegando, às vezes, o próprio, o que ela construiu, o próprio conhecimento que ela já tinha, né? Acaba abandonando tudo aquilo por um temor, por uma não sustentação, mas tudo relacionado, não assim como, por exemplo, eu vou dessomar e posso continuar essa pesquisa, mas como uma reação temerosa, né, de punição, de não sei o que vai acontecer, o medo do desconhecido mesmo, né? Essa é a relação que eu pensei. Você quer perguntar? Pode falar. Oi, boa tarde. Parabéns boa tarde. Aí pelo seu verbete, muito Obrigada. Bom. Estou gostando muito de estar acompanhando ele. Você trouxe mais cedo, se eu não me engano, alguns estudos sobre a prática de atividade física melhorando, né, a condição do idoso e tudo mais. Aí ali na fatologia, na segunda página, ali na linha 4, você já falou um pouco, né, mas eu queria só ampliar um pouco essa condição do idoso abrigado em instituição de longa permanência para idosos, que ali você traz, que ali até o pessoal fala, né, asilo seria mais essas condições filantrópicas e casa de repouso seria essas particulares. Mas o que me chamou a atenção, que você trouxe essa questão da atividade física. E o que a gente vê acompanhando é que quando o idoso é institucionalizado,
ele perde, obviamente, a liberdade, e os profissionais, de maneira geral, tratam eles, em alguns casos, enfim, né, só tendo como necessidades básicas. Então você só tendo as condições básicas para viver, tá ótimo. E aí eu queria que você ampliasse como é que fica essa questão das atividades, dos esportes que você falou, né, seja de oficinas, o que for, e como que isso melhora para mudar um pouco essa visão, porque às vezes as pessoas acham que é só deixá-la na instituição, deu, cumpre o necessário e já era. E como que ampliar isso daí ajuda, né, na qualidade de vida do idoso. Não sei se você pode ampliar isso. Sobre esse assunto eu vou discordar um pouco de você, sobre a questão do tratamento dado. Não posso, é claro que existem casas e casas, né? De um modo geral, o que eu percebo na instituição onde eu voluntario é que as pessoas têm uma melhora em qualidade de vida, porque aliás, o outro verbete que eu fiz chama-se Casa Pro Idoso, em que a gente tratava só disso. Foi relacionado com as instituições, a Casa Pro Idoso, como de longa permanência. Então, às vezes a pessoa mora com um filho, ou com outras pessoas que também são doentes, ou que não têm tempo para cuidar, ou que não têm condição financeira, ou estão sozinhos e não conseguem, às vezes, a própria higiene, fazer uma higiene satisfatória, não consegue se alimentar, não tem condição de tomar um remédio sozinho, essas coisas. Quando ele vai para casa, que ele é colocado lá, passa a ser um morador, ele vai ter, primeiro, companhia. Existe não posso dizer se é em todas as cidades, né? Estou falando do que eu conheço. A gente vê, inclusive, relatos de casos de maus tratos em instituições. Isso não pode se negar, que sai na mídia, sai na televisão, no jornal, né? Casas que são fechadas por falta de higiene, por maus tratos mesmo, idosos abandonados. Mas existe uma fiscalização, de um modo geral. Existe um interesse em promover essas pessoas, então as pessoas melhoram, tem fisioterapia, tem passeios, tem atividades, tem terapia ocupacional, é levado ao médico com regularidade, toma o remédio na hora certa, tem alimentação adequada, no horário certo. E isso faz a pessoa melhorar. Casos de pessoas que chegam lá que não conseguem andar por falta de estimulação, então passa pela fisioterapia, pouco tempo depois estão andando, primeiro com andador, alguns até sem apoio nenhum depois, em pouco tempo, mas isso por conta da estimulação. E muitas vezes a família, ou quem abriga, não tem condição, né? O simples fato de você, como Dilma colocou, que é a questão da cuidador, é um trabalho que não é fácil de aprender, não é fácil de executar. Tem todo um manejo, uma forma de você pegar no doente, você tratar uma escara, ou você evitar uma escara, mudar a pessoa de decúbito, escolher o melhor colchão. Tudo isso envolve que, às vezes, a casa tem condição de oferecer com vantagens, enquanto a pessoa está na casa, porque você manter vários cuidadores, depois pagar adicional noturno e fim de semana é muito caro, né? Também tem essa questão. Então, agora, a atividade, a estimulação, seja cognitiva, seja física, eu acho fundamental para o idoso. Respondi o que ele estava perguntando. Não, legal. E até acho interessante esse teu relato aí sobre essas boas práticas, porque, enfim, eu venho pesquisando sobre isso e o que a gente vê mesmo é uma condição de, ok, tem lá as condições básicas, mas parece que falta um olhar um pouco mais, sei lá, um olhar mais aprofundado sobre as necessidades do idoso, né? Eu acho que depende da casa, é a questão de quem está, vamos dizer, no comando da casa, os cuidadores, é de humanizar aquilo. Então, você estimular a visita dos familiares, você estimular o contato, é humanizar isso. E isso tem muito a ver com a coordenação da casa, com a direção que é dada. Porque, de repente, aquilo é extremamente limpo, extremamente harmonioso, mas é frio. É frio.
né? Ou é uma casa que tem mais de 100 pessoas morando. Quer dizer, aquilo é um quartel, não é uma casa, né? E tudo isso tem que ser considerado. E a família, a sociedade, quanto mais participar, quanto mais puder interagir, aqueles lugares onde pode levar cachorrinho para divertir, pode levar as crianças do prézinho para se divertir, para conhecer, as crianças gostam, eles acham interessante aquilo, né? Porque são pessoas diferentes que andam com aparelhos, uma máquina de andar, que é um andador, né? Uma coisa incrível. Então é interessante. Ok, então temos muitas perguntas aqui, então vou pedir licença para vocês fazer algumas dos teletertulianos. Aqui de Curitiba, ele está perguntando na página 26, Estrangeirismologia, nas linhas 1 e 2. Quais as suas dicas preciosas para que possamos fazer a observação criteriosa da timeline pessoal, sem autoenganos e sem esquecimentos de fatos e parafatos marcantes? E depois ele pergunta, de quais formas podemos realizar a atualização da consciência centenária ao Zeitgeist atual, que muda a cada dia praticamente? Como contornar as dificuldades de memória e de cognição existentes nessa idade? Sobre essa observação criteriosa, eu acho que dentro do possível é interessante estimular desde uma criança você observar as fases que você está passando na sua vida e fazer uma avaliação, um critério. Então, a época que você é estudante, como você é, como foi a sua infância, como foi o seu casamento, e observar as pessoas também à sua volta, o que os outros idosos, o que aquilo desencadeia. A observação faz você trazer para você essas questões, e se eu for por esse rumo, o que vai acontecer? E aí você vai observando mesmo isso. Então, os hábitos, a escolha das amizades, as escolhas dos hábitos alimentares, de tudo isso. Então, uma observação de todos os eventos. E acho que isso favorece a você ter um saldo, chegar numa idade mais avançada e você não ter tanta mágoa, mas saber, por exemplo, coisas que, eu fui injustiçado, mas o que eu provoquei? Porque, o quanto eu tenho a ver com isso também? O quanto eu posso melhorar? Não fica tanto na condição de vítima, mas, de repente, como um auxiliar, né? E o Zeitgeist, está perguntando. Essa atualização, para quem está demenciado, é lógico que é mais difícil, mas é uma coisa, eu penso, tem a ver com o espírito da própria pessoa, de você se manter atualizado. Então, é aquele velhinho antenado, como se diz, né? Então, uma pessoa que tem 100 anos, mas que, ou próximo de 100, vamos colocar 90, 70 anos, mas que conhece um celular, que sabe usar, né? Que não para ser um viciado, mas para fazer uso daquilo e não ficar naquilo de no meu tempo era assim, mas mudam-se os valores, mudam-se os costumes. Quanto mais atualizado você tiver, menos você sofre, porque você entende. Você pode até não aprovar e não adotar para você, mas você entende a motivação que as pessoas têm para fazer aquilo. Então, diminuiu a crítica. Agora, no caso da pessoa, e serve também como um estímulo cerebral, né? Para afastar a demência, como para afastar manter ativo e lembrar, né? A rememoração. Eu não sei se respondi o que ele queria totalmente. Deve ser, aqui de São Paulo, ele está perguntando alguma coisa que tem a ver, eu acho que com essa mesma colocação. Na 10ª linha, de baixo para cima, ele pergunta assim, você poderia falar a respeito do aproveitamento das oportunidades para a expansão do cérebro e paracérebro? Sim, o antenado. A consciência que busca estar sempre atualizado, né? Busca estar... ler, pesquisar, ver televisão, conversar, tratar com as pessoas, discutir outras ideias. Aparece uma ideia diferente, a consciência que não vai descartar aquilo. Eu vou analisar, eu vou ver o porquê que aquela pessoa pensa daquele jeito, porquê que ela tem essa crença, porquê que ela tem essa motivação. Posso adotar ou não, mas tudo isso é estímulo, né? E de repente você fala, olha, eu não tinha pensado sobre isso, mas é uma opção, posso desenvolver uma outra ideia.
Não esqueci. Ok. Na mesma página 27, na terceira linha de baixo para cima, está pedindo para você discorrer sobre a indústria da medicina. A indústria da medicina é um processo interessante. É a tratamento da doença. Há uma questão que está colocada, tem algum lugar aqui, há de ser muito criterioso quanto a isso. Há médicos que estão a serviço até da indústria da medicina, isso é uma coisa conhecida. Tem muita coisa que favorece, melhora a condição das pessoas, dá um bem-estar, problemas de memória, a pesquisa é muito ampla. Agora, há muito também coisas que desnecessárias, que são aplicadas como existe isso, então experimenta. E isso é uma ilusão, né, de que vai resolver todos os problemas, que é uma fonte da juventude. Aí o problema é sério, porque é muito caro todo esse processo. E não serve para todo mundo, não serve para todo caso. Então, precisa ser visto com critério. É uma coisa importantíssima, eu acho de um valor imenso isso, tanto que esse avanço da longevidade se deve a isso, né? A essa questão toda do bem-estar, mas há de ser olhado com critério, né? Tá certo. Agora o nosso tertuliano aqui de Santa Catarina, de São Bento do Sul, ele está pedindo para você comentar, expandir os itens considerados no kit de soma, especialmente no esclarecimento em relação ao medo da morte. Está na 14ª linha da página 27. O kit de soma é um verbete que está muito bem explicado da Socorro, né? Está uma preciosidade lá, uma joia. E bem claro. E a questão do esclarecimento da de soma é isso. Eu acho, primeiramente, se autoesclarecer, você se conscientizar e não engolir a ideia da de soma, porque diz assim, não é Tales ou é isso, não, você tem que discernir, você tem que ter as próprias experiências, você tem que refletir, você tem que analisar os seus sonhos, as suas projeções e ver o quanto aquilo reflete em você, porque dessa forma você vai assimilar o conceito da de soma, não é simplesmente a ideia de não morre, passa para lá e continua, mas há um entendimento, porque a gente tem toda uma cultura por trás, uma formação de muita gente, né? Não sei, não posso dizer de todos, mas uma formação religiosa, uma formação cultural de que você tem que prestar contas, tem um juízo final, tem isso, tem aquilo, são coisas diferentes. E esse conceito da de soma, quando você associa isso, assimila, entendeu, você naturalmente passa a ver com outros olhos e passa a agir com outros olhos, o seu comportamento passa a ser outro, a sua maneira de agir, você começa a avaliar tudo, porque você não é assim, eu falo o que eu quero e acabou, faço o que eu quero e acabou. Não acabou nada, acaba. Assim, isso muda completamente. Tudo. Então, isso tem a ver com essa outra pergunta aqui do nosso tertuliano, na segunda linha da página 28. Você poderia exemplificar o efeito das crenças religiosas atrapalhando o processo dessomático? Essas crenças religiosas caem nisso da punição, do castigo, do medo, né? Então, aí você falou lá, quando você era adolescente, brigou com a mãe, brigou com o pai, brigou com aquele amigo que você nunca mais viu, de repente você está com 80 anos, você lembra daquilo, você fica morrendo de medo, e se eu for punido, todas essas questões. Isso atrapalha, isso faz a pessoa temer, faz a pessoa ficar apegada ao corpo, né? Ou fazer uma passagem muito sofrida. E quando acontece também, fica parapsicótico, fica doido, porque vai se aproximar de outras que pensam assim, que também criam aquele holopensene de sofrimento, de um inferno mesmo, né? Criam um inferno. Certo. Agora, na página 28, essa pergunta veio da Alemanha, tá? Você poderia expandir sobre os efeitos homeostáticos das energias conscienciais do cuidador-doador? Ela diz que é cuidadora de idosos e, se puder dar exemplos de como facilitar isso, seria muito útil. Está na página 28.
os efeitos na efeitologia. Na efeitologia. Efeitos homeostáticos das energias conscienciais do cuidador doador. Bem, isso a nossa colega cuidadora aqui, a Dilma, já respondeu com muito critério, com muita coisa, mas é muito importante isso. Como comentei no abrigo que eu trabalho, a influência do cuidador tenha o prazer, a felicidade, a tranquilidade que traz para o paciente. O cuidador tem que, antes de tudo, se cuidar. Acho que é o primeiro ponto que ele tem que ter, ele não se esquecer jamais que ele tem que ser uma pessoa bem cuidada. Ele tem que ter um autocuidado, um carinho especial com ele mesmo, uma valorização do trabalho dele, da responsabilidade dele, da importância que ele é, o que ele representa para aquela pessoa, a questão do toque, de você tocar uma pessoa. Você tocar num idoso não é uma coisa simples, né? O mundo, por exemplo, mudou. Hoje as pessoas têm o corpo exposto e tudo bem numa boa. Uma pessoa de 80 anos, muitas vezes nunca trocou a roupa na frente, às vezes até do próprio cônjuge. A pessoa tem aquela reserva e, de repente, ela está lá na mão de um estranho, que vai pegar, que vai dar banho, que vai trocar, que vai pôr fralda, que vai... E se a pessoa não fizer isso com muito respeito, com muito cuidado, com muito carinho, é duro, né? É um sofrimento. Para o cuidador, para quem está fazendo isso, é uma rotina, não tem mistério nenhum, não tem, como se diz, vergonha, não tem nada disso. Mas para o idoso, isso é importante, né? Isso é importante. Então, há de se cuidar disso, saber que o que ele fala, o que ele coloca, o carinho, né? Isso é importantíssimo, na minha opinião. A outra pergunta de Portugal. Ela está colocando o seguinte, assim, na página 27, na 8ª linha, você trouxe as mágoas e ressentimentos. Aí ela está perguntando, poderia discorrer um pouco como, no seu entender, se pode encarar a dessoma de um pai que nunca quis ser pai do seu filho, nem assumiu para com o filho as responsabilidades correspondentes a um pai, de alimentos, abrigo, educação, acompanhamento, etc. São questões a serem colocadas. Ninguém é pai por acaso também, de determinada consciência, né? Essa mágoa que se refere seria a mágoa do filho em relação ao pai. Em relação ao pai. É preciso analisar, penso, não que seja fácil, não vamos misturar as coisas, mas analisar a condição em que esse pai foi pai, né? A questão da interprisão grupo kármica, como foram relações anteriores, porque de repente essa pessoa que você está gerando foi seu inimigo, foi alguém que você não engoliu em outra existência, está ali, são hipóteses. E a pessoa procurar, antes de mais nada, ela se resolver com isso. Por exemplo, eu sou um filho de um pai e até onde isso me faz falta, se eu já sou autossuficiente, até que chega no ponto que você vai poder reverter a situação e não fazer com que o outro talvez assuma o papel de pai, mas a mágoa minimizar, você entender e que ele se encontre, que ele resolva. Não sei se as colegas têm alguma opinião aqui para dar alguma coisa para complementar. Mas eu acho que essa questão de analisar a situação, ninguém tem. Posso fazer a colocação? Olha, pelo que eu percebi, é o seguinte, seria a coisa mais importante o perdão. Não importa, vamos dizer assim, sabe aquela história, o menos doente assiste o mais doente. Então, se ele se acha um pouquinho mais esclarecido, primeira coisa, independente do que aconteceu no passado, mas o aqui e agora é muito importante, né? Aí esse processo que eu vejo nas reconciliações. Porque senão a gente vê assim, a gente tem que valorizar na hora que está presencialmente para fazer esses acertos. Porque depois, como a consciência, um vai ficar consciente e outro vai ficar com sim, às vezes pode evitar até um assédio, né? Porque fica aquela energia ainda não bem resolvida, né, desses acertos. Então eu vejo a importância de você estar aqui, não adia para amanhã, a oportunidade está agora. Sabe? Acho que se ele fez essa colocação, né, ele já fez essa pergunta, que ele está um pouquinho mais lúcido. Então está na hora de ele perdoar, ele fazer essa reconciliação. Que a reconciliação sempre é uma coisa bem-vinda e assistencial. Sim, bem colocado. Obrigada. Perdão é uma coisa importante o tempo inteiro, né?
Então, vamos lá. Agora aqui, uma pergunta que vem de Goiânia. Está perguntando assim, ó, mudei recentemente para Caldas Novas, a pessoa está fazendo a colocação. E a vizinha está nessa condição de idosa pré-dessomática, com 88 anos. O problema é que ela é hiperativa e fica varrendo a calçada e pedindo a qualquer um na rua para comprar comida. Você poderia comentar? É complicado, é um caso bem particular. Oi? Ela não está tão pré-dessomática, se está varrendo a calçada todo dia, né? Não, está ativa. Eu acho que talvez vou tentar uma aproximação para quietar essa atividade toda, se é que isso não é saudável, eu não sei, que de repente para de fazer essa atividade e trava tudo. Trava tudo, né? Sinceramente, eu não saberia o que dizer. Se ela falar, ela vai ter que pensar na vida ou não. Pode falar, cara. Eu acho assim, eu fico imaginando eu com uma vizinha assim, né? Eu acho que a melhor coisa é tentar se colocar no papel para ver como é que a gente faria. Eu, Carmen, eu abraçaria uma pessoa dessa como parte da minha vida, né? Por que ela disse que ela fica pedindo comida, é isso? Para todo mundo? Então, qual é o problema, né? Desculpa, mas eu penso assim, qual é o problema em você ver uma pessoa de 88 anos, que só pela idade, ela já nos faz pensar que é uma situação especial, e ao vê-la ficar pedindo comida, já nos dá a certeza de que é uma situação especial, né? Porque uma outra pessoa qualquer não ficaria na calçada pedindo comida para todo mundo. Abraça a sua vizinha. Sabe, seja feliz com ela, faça ela se sentir bem, faça ela se sentir uma pessoa que é vista, que sabe, que merece um toque. Gente, é uma consciência linda, na minha opinião. Atenção, né? Ela está querendo conviver. No meu olhar, é uma pessoa que ainda espera convívio. Dê convívio para ela enquanto ela estiver por aí ainda. Não é? Em cima, só para contribuir em cima do que a colega falou, na minha concepção, essa senhora precisa de atenção, é carinho que ela quer. A comida é só uma desculpa, é só um modo dela poder se aproximar. Então, por que não fazer isso? Eu acho que essa coisa do egoísmo mesmo, sabe? As pessoas, hoje em dia, está todo mundo muito separado, está todo mundo muito... o julgamento está muito forte, está sempre muito presente. Então, se coloca um pouco no lugar dessa senhora. Você é sozinha, você tem aquela idade, você está... Então, tenta se colocar e dá um pouco de atenção para ela. É isso que ela quer. A comida, na verdade, é só um carinho, uma atenção que você vai dar, uma conversa, um oi, boa tarde, como é que a senhora está. Sabe? Eu acho que tem muito disso também. Observar o porquê que está incomodando tanto, né? Que porque incomoda. Então, vamos agora aqui na Suécia. Ela está perguntando na Estrangeirismologia, página 26, você poderia explicar os Well of Older Folks, esse WOFs? Depois ela tem uma outra pergunta na página 29. Esses são os idosos chamados os idosos com grande poder de consumo, né? Com os idosos endinheirados, as pessoas ricas. Então são o alvo das seguradoras, dos gerenciadores de fortunas, né? Então há um marketing em cima disso, né? Um público-alvo de fazer turismo, de oferecer a tecnologia toda da medicina, das propostas, as cirurgias plásticas à vontade, aquelas coisas todas. Então, nesse sentido, é uma categoria que o mercado fica de olho, né? Um poder de consumo. Pelo poder de consumo. Tá certo. Agora, na paradoxologia, na página 29. Poderia ampliar o paradoxo da dessoma elegante decorrente da patologia nefasta? É o caso daquelas pessoas que estão numa condição de doenças muito graves, muito sérias, vamos dizer assim, colocar
apodrecendo, mais a pessoa está digna, ela está de pé em termos de bem com a vida. Né? De bem com a vida. Encara a dessoma como uma coisa natural, como um processo. Ela não se coloca como uma vítima e procura deixar tudo pronto, manter contato com as pessoas. Aquilo ela sabe que é só o corpo que está perecendo. Ok. Então, aqui na parafatologia, na página 27, final da terceira linha, você poderia esclarecer o parafenômeno da olorização concomitante com a dessoma? Esse também é um caso que eu ouvi de uma pessoa que exteriorizava energias, e pessoas assim que gostavam muito de flores, essas coisas, e a família percebeu o odor intenso de rosas, de perfumes, essas coisas, estando até em outra cidade, coincidente com o momento da dessoma, né? Normalmente os casos que eu vi é sempre o perfume da flor que a pessoa gostava, ou é jasmim, ou é rosas, né? As pessoas identificam e lembram, né, da pessoa. Helena quer perguntar? Boa tarde, parabéns pelo verbete. Obrigada, boa tarde. Não sei se já perguntaram, porque eu cheguei, a tertúlia já estava em andamento. Ali na ortopensatologia, que você expandisse aqui para nós a ortopensata número 2. O envelhecimento lúcido não é doença comum e nem dessoma antecipada, mas para a consim auto-organizada pode ser a melhor fase da existência humana. A autolucidez é a essência do bem-estar. E, assim, qual foi a sua ideia aqui quando você escolheu essa ortopensata? O mais comum é a pessoa menosprezar o envelhecimento. A própria pessoa se sentir depreciada. E quando você tem se você se programa, a ideia é essa, a consciência se programa para isso, ela vê o envelhecimento como uma fase de liberdade, como uma ocasião de desfrutar, mesmo com as limitações, o melhor que ela puder da vida, com a lucidez, com as relações, ela só tem a ganhar. Então é um bem-estar mesmo. E a lucidez é algo a ser preservado ao máximo, né? O estímulo durante a vida, você se manter atualizado. Seria o bom uso, né, do envelhecimento, o bom tirar uso partido desse amadurecimento e a união de todas essas experiências e fazer bom uso dele e assumir aquela velhice com dignidade, né? Sim, exatamente. Obrigada. Ok, agora na página 27, na primeira linha, você poderia explicar a teoria da relação longevidade versus número de respirações? Na teoriologia, acho que não está na página 27, não. Está na página 28. Na minha está na 27. Na 27? Enfim, é lá embaixo, está certo, está certo. Em algumas filosofias do Oriente, há uma ideia de que cada consciência, quando renasce, ela tem um determinado número de respirações a fazer. Ela, como é o seu dote, você vai ter tantos milhares ou milhões ou bilhões, sei lá, de respirações. E o que isso tem de importante na história? O quanto mais você se mantiver equilibrado, calmo, mais devagar você vai respirar, mais tempo você vai viver. Essa é a associação que é feita. Então, o afoito, aquele agoniado, fissurado, que está sempre num estresse muito grande, que seria aquele, como é chamado, tipo A, que era a questão do executivo, da personalidade tipo A, que eles falam que é aquela pessoa workaholic, aquela pessoa, né, porque a imagem tem um leão, né? É aquilo lá. Então, a tendência de você morrer antes é muito grande, né? Porque você vai desperdiçar usar sem necessidade suas respirações. Então, agora na tecnologia, na página 28, penúltima linha, poderia explicar a técnica da tela mental para a transmissão de confiança ao dessomante?
Em questão, nós já comentamos aqui um pouquinho, é aquela questão da pessoa que está em coma, ou você não tem contato, está demenciado, através de uma imagem, você fazer uma assimilação com essa pessoa e procurar passar essa ideia de tranquilidade, de bem-estar, de segurança, de que mesmo ela dessomando, ela vai estar com pessoas amigas, com você fazer uma tela com o que a pessoa gosta, com o ambiente adequado que ela gosta, com os antepassados que eram queridos. E se isso atingir a pessoa, vai dar serenidade a ela, né? Ok. Você quer falar? Maria do Carmo, gostaria que você falasse um pouquinho em tecnologia. Eu achei interessante a técnica que você colocou ali, a reflexão diária durante 5 minutos sobre a dessoma. É importante desde cedo a gente fazer isso ou a gente faz isso lá mais próximo? Quanto antes, quanto antes, melhor. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Não, é isso que nós colocamos, né? Que é a técnica usada, que é usada no botão, que a pessoa vai... Você perde o medo, você vai procurando se melhorar, você vai vendo o valor que tem a sua vida. Ao contrário do que pode parecer, você pensar sobre a dessoma te dá vontade de viver. Te dá vontade de viver bem, porque você vai querer morrer bem. E a morte boa é sempre consequência da vida boa, da vida bem resolvida, da vida estabelecida, das relações, da perspectiva de continuidade de bons trabalhos. Então, essa reflexão, muitas filosofias, o próprio yoga, né, aconselha que você, todo dia, você pense alguns minutos sobre a dessoma, a sua e a dos outros. Né? Por exemplo, se eu perder o meu parceiro, se eu perder o meu filho, se eu perder o meu pai, como eu vou reagir? É um treinamento. Né? Aquelas técnicas que se faz, você vai se visualizar morto, né? O que as pessoas diriam no meu velório, o que as pessoas pensariam, quem iria no meu velório? Você quer que pense de você. Né? Quem iria no meu velório? Interessante. Então, eu lembrei agora que você estava falando, também tem aquela técnica de pensar como consegue quando a gente está numa situação mais complicada, né? Tem a ver com isso. Bom. Eu queria também que você falasse um pouquinho, eu acho que já foi falado um pouco, mas é sempre bom fazer um contraponto, assim, do antagonismo, o último antagonismo, desespero familiar, serenidade dessomante. O que você acha que mais propicia, o que mais faz acontecer esse desespero familiar? Né? A gente sabe que um processo é egoísmo, mas eu acho que tem mais do que isso. Dos seus estudos, o que você já identificou disso? O apego, né? O egoísmo, o apego à pessoa e as questões mal resolvidas, aquilo que você tinha vontade de falar e não falou, aquilo que você tinha vontade de fazer e não fez, esse tipo de situação, eu acho que gera um desespero, gera um desconforto muito grande, não é? A coisa não está resolvida, eu precisava de mais tempo, e ele está indo embora, e agora? E eu não tenho coragem de fazer o que precisa fazer. Esse é um desespero grande, né? Maria do Carmo? Oi. Pode perguntar. Na parafatologia, lá na página 27, a última frase da parafatologia. Você coloca ali o sono reparador pós-dessoma. Fala um pouco aí para a gente deste sono reparador. Seria o encaminhamento da consciência agora, né? Para um repouso, um refazimento das suas mazelas, das dores, a recomposição do psicossoma, um entendimento, para quem estiver demenciado, eu acredito que seja isso, não sou a melhor especialista no assunto, mas uma ativação do paracérebro, as lembranças, um recuperar, né? Há doenças muito impactantes, muito sofridas, então, mesmo a pessoa estando lúcida, eu acredito que ela ainda tem aquele psicossoma, as suas energias estão sofridas, estão defasadas, precisa de
uma recomposição, né? Então, e nisso, eu acredito que funciona, colabora, né? Você estimular a célula mental, você imaginar a pessoa num lugar muito gostoso, onde ela vai ficar tranquila, onde ela pode dormir sossegada, onde ela pode confiar e dormir, se recompor, se refazer. Eu acho que o objetivo nosso aqui é essa dessoma que você fala aqui, na fatologia, a dessoma do desperto. Como que seria essa dessoma do desperto? Fala um pouco mais para nós. Eu não sei muito, não. Deve ser... deve ser imagino que seja uma coisa lúcida, onde você vai passar pela dessoma, em pouco tempo você já pode começar a atuar, vamos trabalhar. Né? Não precisa de muito descanso. Verdade. Imagino que seja isso, não posso afirmar. Tem mais lucidez, né? A pessoa já tem com mais lucidez. Tem outros que já vê, sai, já vê para o próprio... É aquele que não acredita em nada no descanso eterno, vamos trabalhar. Se não acredita em nada, nós vamos ter que somar para ver, né? Em sinergismologia, no primeiro sinergismo ali na página 27, você fala o sinergismo vida saudável, dessoma feliz. E depois lá embaixo, o sinergismo arte de viver, arte de morrer. Depois que você falar esses dois, você comente junto com a frase enfática para a gente. Esse vida saudável, dessoma feliz é o slogan o tema do CID, né, do movimento, o foco que a gente quer sempre colocar isso. A arte de viver, a arte de morrer também. Você vai ter uma boa morte se você tiver uma boa vida, ou você se levar a coisa resolvida, sem tensão, as coisas resolvidas com você e com os outros também, consigo próprio. Isso é importante também, não é só colocar. E na frase enfática que nós colocamos aqui, a qualidade de soma é construída ao longo de toda a vida intrafísica, sendo a longevidade a oportunidade para o idoso pré-dessomático preparar lucidamente a volta para a procedência. O preparo dessa dessoma ao longo da vida, você vai construindo com as suas ações, com suas amizades, com o seu próprio preparo, deixando a coisa organizada, e na longevidade é a oportunidade de aprimorar. Você não tem tantos compromissos intrafísicos que demandam todo o seu tempo, toda a sua atenção. Então, é um tempo de especialização. E aqui, eu acho que encaixa bem aquela questão que nós colocamos de você se preparar, como nós colocamos da criança, né? O que é que você quer ser quando morrer? Né? Eu acho que é fundamental, você coloca o pensamento voltado para isso, vai definir muita coisa, eu acredito. Você não vai perder tanto tempo. E as escolhas serão melhores. Eu queria aproveitar e entrar nessa questão que a Maria... que a Maria Luques, né, ela comentou, sim, justamente falando do sono reparador e da ideia de sono do desperto. O sono reparador, a gente vamos pensar que nem sempre a morte é tranquila, né? Então ela precisa de um refazimento tanto psicológico, né? Ou seja, é aquele processo do repouso que você sempre tinha colocado, né? Ela serenizar, ela recuperar. Só que tem muita gente, e isso que é importante a gente relatar, que é que nós estamos trabalhando contra esse fato, ou parafato, que as pessoas entram numa paracomatose. Então eles ficam no estado de coma, eles não têm lucidez, e não passam pela segunda dessoma, né, o descarte do corpo energético, e vão nascer de novo com aquele resquício. A gente percebe que nessa fase de sono reparador, a tendência quando ela é bem assistida, ela vai resolvendo aquele processo e tendo desapego, e aí ela vai, vamos supor, desgastando aquele veículo energético, facilitando a segunda dessoma, que pode demorar décadas. Essa que é a questão. Por isso que é comentado, por isso que é comentado que a gente não deve ficar evocando os dessomados, os mortos, né? Porque a gente começa justamente, ele está esquecendo de você e você exatamente quer puxar.
Então, quer dizer, isso atrapalha o processo de abertura, de falar aquele projeto de vida acabou e eu vou entrar num outro projeto. E a questão da dessoma do desperta, isso daí é uma hipótese, né, que é colocada justamente pelo evento do Moscoff, né, o Sérgio, né? E que justamente o professor Valdo comentou que 24 horas depois da dessoma, ele aparece como uma bola de luz, de energia para ele, demonstrando que ele é lógico que ele não descartou o psicossoma, né? Não é a bola de luz, não é a bola de luz justamente, exatamente, a consciência livre, mas mostrou que ele já estava com uma desenvoltura e a expressão da consciência dele estava ali 24 horas depois, quer dizer, ele não passou décadas passando esse sono reparador. Então esse que é o nosso desafio, que é até comentado, né, que como muitos de nós estamos trabalhando na pré-intermissiologia, será que para trabalhar na pré-intermissiologia a gente não teria que ser desperto para que na dessoma a gente consiga ter uma recuperação logo e ter a nossa energia, consciência pulsante para fazer assistência e não ficar lá de boca aberta? Então essa que é a ideia. Um breve cochilo. Mas tem consciências que a gente vê relatos, né, que eles acompanham o seu próprio velório, ainda faz assistência, né? O professor Valdo foi um deles que quando dessomou, ajudou o próprio algoz ali, né? Então é muito interessante a gente refletir sobre a dessoma mesmo, né? E o que você falou ali na última frase, da frase enfática, de volta para a procedência, de volta para casa, na verdade, né? Essa é a verdadeira lar, né? Pode falar, Rosane? Ok, parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu também sou retardatária, não sei se já foi perguntado, mas eu queria saber na página 29... Perdeu a energia. Não, mas acho que acabou. Agora tá? Agora tá. Tá, eu sou retardatária, então eu queria saber ali na página, não sei se já foi perguntado, mas eu fiquei curiosa em relação à última síndrome, né, da sindromologia, a síndrome da insuficiência familiar. Essa síndrome da insuficiência familiar, às vezes, aqui estão listadas várias síndromes que fazem parte do processo de envelhecimento, assim, dentro da própria geriatria, considerado isso. E uma delas é a síndrome da insuficiência familiar, seja na parte da aceitação da condição de envelhecimento do idoso em casa, seja na condição de cuidado. As famílias hoje estão cada vez menores, é difícil, mas há tempos, até algumas gerações atrás, era um trabalho reservado quase que às mulheres, era uma condição natural de você cuidar do seu idoso, a família tinha esse idoso como uma coisa assim valiosa, preciosa, cuidava-se. Isso foi modificando pela questão mesmo do modo de vida que se tem hoje, toda a família trabalha, tudo isso. Então há uma defasagem, há uma falta. E o idoso percebe isso, ressente-se disso, faz falta e influencia na saúde dele. A questão do carinho, da atenção, do cuidado familiar. É uma das causas que muitas vezes as pessoas são levadas aos abrigos, às casas, é essa questão, né, da insuficiência familiar mesmo, que é considerado, e às vezes até tem quem cuida, mas a pessoa não está preparada para isso. O cuidar de um idoso, cuidar de uma pessoa doente, não é uma tarefa simples, não é aquilo de dou remédio na hora certa e pronto. Não existe no caso de pessoa doente, vamos falar, não existe um doente, existe uma família doente. Então, todo mundo precisa tomar um cuidado com isso, precisa ter uma atenção especial. Como o cuidador profissional, a família tem que se prescrever. Há pessoas que quando é diagnosticado, por exemplo, o caso de demência, o médico já vamos dizer, nós vamos tratar o idoso
e vamos tratar a família. Ou a família vai ter um encaminhamento para ser orientada, para ser tratada, porque não é uma coisa fácil. E mesmo o idoso lúcido, que não está demenciado, que não está acamado, ele tem mais tempo e às vezes ele precisa de alguém para conversar. E de repente precisa de alguém conversar em casa, que a família nem sempre, não é nem às vezes nem porque não quer, não tem tempo, não tem condição, ou teve um afastamento muito grande, não teve um contato, não foi criado um vínculo durante a vida toda. E quando há essa oportunidade, é difícil para os dois lados às vezes se ajustar. Isso, Maria do Carmo. Mas você também não percebe também que está acontecendo, vamos dizer assim, positivamente, vamos dizer assim, mesmo os cursos de enfermagem, sendo preparado cuidadores, as famílias, eu vejo esse movimento também, né, do próprio Estado, da própria Secretaria de Saúde, com relação à saúde mental. Então, eu vejo que também tem esse lado positivo da assistencialidade, né? Então, tem esse aí, que as pessoas antes não tinham essa informação, né? Mesmo na própria internet, se você está com o caso de uma pessoa doente, você vai lá, você vai se informar como é que tem que fazer. Nos postos de saúde também já existe, né, essa preocupação. Então, eu vejo que existe esse lado positivo também, que está acontecendo também, né? Sim, essa coisa do médico da família, que está voltando. Existe o projeto de humanização, tanto do Sistema Único de Saúde, como são projetos governamentais. Existem as associações das patologias, né? A associação do Alzheimer, a associação do doente crônico, das mais variadas, e isso orienta, isso realmente é um estímulo. E a pessoa estando interessada nisso, havendo interesse, acho que o foco principal aí é a questão da cultura, da pessoa ter um interesse, ter a mobilidade, buscar isso e a vontade de cuidar. Mas no Brasil mesmo, né? Tá começando, nós estamos, vamos dizer assim, um país envelhecendo, né? Que antes nós éramos um país jovem, né? Agora, então eu vejo que também há essa preocupação, como que vai ser, como que nós vamos tratar os nossos idosos também, né? Então, nesse sentido, eu acho interessante também. Né? Há muita associação, há muita atividade, aquelas comunidades os bairros, tanto de fazer diversão, a parte de recreação, de atividade física, as praças com atividade física, orientação, há uma tendência, assim, de usar isso, né? E talvez isso venha ajudar a colaborar na diminuição superação dessa síndrome da insuficiência familiar, né? Por favor. Bem lembrado. Eu gostaria que a verbetógrafa completasse a síndrome da iatrogenia. A iatrogenia é a questão a deficiência que a pessoa vai ter, o problema que a pessoa vai ter por influência do médico, do medicamento. Então, às vezes, o médico não vai avaliar o medicamento certo. Ele vai usar aquilo. É muito comum acontecer isso. Você tem um idoso que ele tem diabetes, ele tem um princípio de demência, ele tem artrose, ele tem mais alguma outra coisa lá. Um cardiologista que todo mundo precisa. E você tem que levar ele em 3, em 4 médicos. E cada um te dá uma receita diferente. E ninguém abre mão de ver se esse remédio está interferindo no outro. E a pessoa acaba tomando toda aquela quantidade que vai dar outras consequências, outros efeitos colaterais. Às vezes passa por intervenções, por exames invasivos que não tem necessidade ou que o resultado não vai interferir no tratamento, porque se der positivo tem que fazer uma cirurgia que a pessoa não resiste. Então não adianta fazer o exame, mas tudo isso leva a um agravo na saúde por conta da interferência médica. Né? É um problema muito sério isso aí também. O pessoal morre da cura, né? Eu gostaria de colocar, voltando. Não. Também não. Eu já coloquei. Acho que deve ser. Pronto, foi. Uhum. Não, é só voltando ao assunto da consciência que dorme, né? Que necessita do sono reparador. E eu estava lembrando aqui que existe também a questão da comoção, principalmente dos familiares, do pessoal que fica. Então, isso, pelo que eu pude ver, é a questão de proteção, né? Uma espécie de proteção para com a consciência.
porque fica essa coisa da evocação, todo mundo chorando, eu quero ele de volta, isso, aquilo outro. Então, tudo isso influencia também na saúde da consciência que está ali pós-dissoma, né? Eu gostaria de, sim. E tem, só para contribuir com essa coisa da casa de repouso, eu estava vendo uma entrevista, uma reportagem agora, de uma senhora que foi voluntariamente, ela entrou na casa de repouso para cuidar do filho que está internado, que está na casa de repouso. Foi cuidar do filho de 80. Foi. Então, assim, tudo, eu acho que tudo envolve essa coisa do cuidado, do amor, do respeito, do carinho, sabe? Eu acho que isso é o ponto de partida, né, para tudo. Obrigada. Então, aqui ainda tem uma pergunta, na exemplologia, pede para você aprofundar a sua exemplologia. O idoso pré-dessomático primário, aquele ignorante quanto à multidimensionalidade e provável consciência parapsicótica pós-morte. Aqui seria essa condição da pessoa que nunca pensou na dessoma, que não tem, que adota simplesmente o conceito de morte, né, onde você vai, ou tudo acaba, ou você vai ser levado a um paraíso ou um inferno, alguma coisa assim. Então, não tem a ideia de uma continuidade. Esse pré-idoso intermediário seria a pessoa que já tem uma certa ideia ou a possibilidade de continuidade e tem um pouco de parapsiquismo, algumas projeções, algumas percepções. Pode não ser muito lúcida, mas já existe essa hipótese. E o avançado seria aquela pessoa que já tem uma atuação, tanto aqui, tanto ao ser mais lúcido para ajudar as consciências, atua tanto aqui como no extrafísico, enquanto que o anterior, o intermediário, ocasionalmente, então não tem tem uma projeção, mas não tem muita certeza do que aconteceu, não tem muita lucidez, não tem aquilo adensado já na própria vida. Ok. Então, sim, pode falar. Levando em consideração na fatologia a frase que diz o avanço cronológico numérico assustando o geronte. Como você acha que deve ser nossa postura perante o geronte? Acho que manter a pessoa atualizada, você manter o máximo, você manter a pessoa integrada, não é aquela condição de falar, olha, é velho, então deixa lá, não vou contar para ele, não vou participar, não vou trazer para discussão, vou fazer a não ser que seja uma coisa que a pessoa esteja em possibilidade por questões que ela não pode mesmo participar daquilo, quanto mais você atualizado você tiver, ela vai se sentir integrada, né? Eu acho que a integração, a velhice tem muito a ver com o contexto social, com a participação social da pessoa, do comportamento, essa atualização, você se manter presente, né? Porque eu vejo assim, eu tenho meus pais que já são idosos e eles pensam que não tem um amanhã, desconstrói a vida, sabe? E eu queria saber assim, o que eu poderia falar enquanto estudante da conscienciologia, assim, para despertar para um... Eu não entendi se desconstrói a vida. Não, eles já não têm mais sonhos, não têm mais... Projetos a vida de acabou, vida, sabe? Tá, Assim. tá. Então, eles sempre têm um medo e junto com uma desistência, mais ou menos assim, sabe? Então, não sei como que deve ser minha postura. Eu acho que a valorização da vida, do empreendimento, de fazê-los sentir útil, integrado, a importância da opinião deles. Quando você começa a escutar, eles começam a te ouvir também, né? Então, você valorizar, questionar, perguntar,
o que acha como é, como não é, e levanta uma hipótese. Acredito que por aí, não sei se alguém tem uma outra sugestão melhor aqui. Interessante. Eu acho que isso pode entrar também a questão do seu exemplo. Eles começam a ver as mudanças que estão vindo, não é? E isso desperta a curiosidade, automaticamente desperta a curiosidade, mas na minha concepção, acima de tudo, eu acho que temos que respeitar o momento de cada um. Se eles não chegaram ainda a pensar sobre isso, a perguntar sobre alguma coisa, eu acho que nesse ponto, no meu caso, eu me recolheria e esperaria o momento, né? Se eles me perguntassem, se aproximassem a entrar nessa conversa, aí sim eu falaria alguma coisa. Acho que é a valorização das vivências da pessoa, né? É interessante você saber como ela reagiu durante os processos da vida, os embates, as coisas que aconteceram, e ver os pontos positivos. Isso enaltece a pessoa, faz a pessoa se sentir melhor, se sentir integrada, né? Porque sempre todo mundo tem aqueles momentos que você teve uma sacada sensacional, que você teve coragem, que você fez as coisas, o que construiu. Valorizar as experiências de vida. Valorizar as experiências. Acho que leva a pessoa a ver que a vida não foi inútil. Não vale a pena desistir. E ainda tem mais pela frente, não se sabe quanto tem ou o que tem. Talvez isso. Interessante. Tinha uma tia que falava sempre que o melhor está para frente. Então... Aqui, assim, achei muito interessante seus paradoxos. Será que você poderia comentar esse último aqui, o paradoxo do desabrochar intelectual no longevo com baixa escolaridade, mas altamente motivado, que tem meio um contraponto do que ela está colocando, não é? Essa questão da escolaridade tem o seu valor, lógico, que facilita as coisas, mas a pessoa que é motivada, a pessoa que tem vontade, ela vai longe independente da escolaridade. Então, consegue ser o autodidata, consegue ser a pessoa fazer acontecer mesmo. Às vezes a gente vê buscando, até numa idade bem avançada, buscando essa escolaridade que faltou durante a vida, não é? Então... Isso tem muito a ver com o reconhecimento eu acho muito válido, porque essa vivência, isso que a pessoa atingiu, se você for colocar em termos comparativos, tem muito valor, muito mais valor do que quem teve a facilidade. Então, aquele que teve a facilidade do estudo, às vezes fez lá um tanto, uma grande coisa, mas comparado com o outro, né? Que não teve a mesma oportunidade, é muito maior, né? É relativo. Certo. Então, assim, já terminando aqui o nosso tempo, não sei se você queria dar fazer uma consideração final, comentar algum fato mais importante. Só convidar o pessoal, nós vamos ter o complementário nesse final de semana com o tema da dessomatologia, estão todos convidados para participar, nós vamos continuar focando nesse debate, mais uma vez agradecer a oportunidade de trazer o tema num dia em que as pessoas consideram de comoção e nós não consideramos. Para nós é um dia de reflexão, não é um dia de comoção, um dia que leva as pessoas a pensarem, a refletir, a estudar, né? Então, todos convidados, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Os colegas têm um minuto. Quer colocar? Sim, temos o Colégio Invisível da Somatologia aberto a quem quiser debater com a gente, nós temos as nossas reuniões, é só entrar em contato com a gente. E como é que a pessoa faz para ter acesso? Nós temos um e-mail que é somatologia. No Facebook, na página do CID, tem uma página só do CID. Aqui tem que falar no microfone, senão não grava. Deixa eu dizer o e-mail. Colégio Invisível da Dessomatologia@gmail.com. Bom. Facilitou. Tem o e-mail, tem a página. Nós temos um e-mail, tem a página, tem a página dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia, onde vocês vão encontrar da Somatologia, e em contato com cada um de nós aqui também. Essa aí, se alguém quiser o telefone do WhatsApp. Ok. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Assim, antes de terminar, só quero convidar aqui para o Calepino de domingo,
dia 5 de novembro, que vai tratar do tema personalidade consecutiva. Então, agradecemos a presença de todos, tertulianos, teletertulianos, as perguntas que movimentaram esse debate tão interessante. Muito obrigada, verbetógrafa, excelente, que a gente espera encontrar em muitas outras oportunidades, e vocês todos do CID, que são um colégio muito bacana, que traz muita coisa boa para a gente refletir, que todos nós vamos chegar lá, não é? Então, muito obrigada. Agora vamos aos nossos anúncios. As pontuações da tertúlia de hoje são 29 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 24 perguntas enviadas online. Temos 5 convites. Marilux com Interpares, Laurentino com Reciclagem da Pensenidade Religiosa, Sandra Tornieri com o curso Autodesassédio Mental Somático, Amin Lascani com o curso Escola de Parapsiquismo e a Neide com 4ª imersão em Conscienciometria. Boa tarde a todos. A Interpares é uma instituição conscienciocêntrica responsável pela ajuda aos intermissivistas que estão passando por dificuldade financeira momentânea. A Interpares faz doações de curso da Conscienciologia, de livros, laboratórios, dinâmicas, consciencioterapia, além de várias outras doações. Para realizar seus objetivos, a Interpares capta recurso por meio de doações de contribuinte. Caso tenha interesse em contribuir, faça o seu depósito identificado para a Interpares e envie e-mail com nome, endereço e o valor do depósito para financeiro@interpares.org.br. Em seguida, enviaremos o recibo. As informações para o depósito são: Banco Sicobi, 756, agência 4343, conta corrente 18, 162, dígito 5, CNPJ 25, 462, 329, barra 1000 ao contrário, dígito 03. A Interpares agradece a sua contribuição. Olá, boa tarde. Estou aqui em nome do Simpar, em parceria com a CIP, para convidar vocês para o curso Reciclagem da Pensenidade Religiosa nos dias 10, 11 e 12 próximos, no Polo Discernimento em Foz do Iguaçu. É um curso de campo com o objetivo principal de identificar expressões, atitudes e traços reveladores de pensenidade religiosa e propor técnicas para superá-los. Visando principalmente os intermissivistas não residentes em Foz do Iguaçu, transmitiremos em EAD as aulas dos 2 primeiros dias. Mais informações na ACIP com a professora Rosilma, telefone 5545 2102 1421 e 1422. Com a professora Paula Souza, 5545 991 24 11 33. E em nossa página do Facebook, Reciclagem da Pensenidade Religiosa. Juntem-se a nós. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Boa tarde. Meu convite é para você que está priorizando a sua GESCOM nessa vida, não só a escrita como a publicação. Nós vamos ter no próximo dia 10 a 12 de novembro, também a mesma data, nós vamos ter o curso Autodesassédio Mental Somático. É um curso de campo da Unescom, em parceria com o CAEC,
com os EPICONs Mabel Teles e Marina Tomás, e a participação também dos EPICONs Guilherme Kunz e Flávio Bononato. Esse curso ele é teórico e prático. Nós vamos ter aulas sobre introdução ao autodesassédio mental somático, vamos ter 2 campos energéticos e 2 campos de escrita. Então, para você que realmente quer tirar a sua obra da gaveta, venha fazer esse curso com a gente. Então, de 10 a 12 de novembro. Um abraço. Boa tarde a todos. O nosso convite é para a Escola de Parapsiquismo. Nós vamos ter mais uma turma que vai se iniciar em janeiro de 2018. Essa modalidade da escola ela acontece somente uma vez por ano, é a única turma do ano nesse tipo, em que a escola é composta de 3 módulos, que acontecem em janeiro, julho e depois janeiro do ano seguinte. Esses módulos eles têm a duração de 5 dias cada um, dando um total de 15 dias de curso. É um curso bem extenso, bem completo sobre parapsiquismo. E o objetivo é desenvolver o parapsiquismo de uma maneira técnica, de uma maneira assim, organizada, progressiva. São feitas várias avaliações para ver como que os alunos estão se desenvolvendo. E ela é baseada no conceito de competência, que é um conceito da educação, que foi adaptado para o desenvolvimento do parapsiquismo. Então, durante o curso se desenvolvem competências parapsíquicas. São ao todo 31 competências que são trabalhadas ao longo de um ano. Dentre essas, só para citar algumas, tem atenção dividida, instalação de campo interassistencial, semipossessão benigna, clareaudiência e mais aquelas básicas, né, que são consideradas fundamentais. São ao todo 10 professores que fazem parte da escola, e todos os professores funcionam ao modo de preceptores, todos os professores acompanham os alunos. E quem tiver interesse é só procurar a recepção do CAEC, o telefone é 352, não, mudou o telefone, agora é 45 prefixo, 2102-1499. As vagas são limitadas, porque é um curso onde a gente trabalha quase que bem personalizadamente, então quem tiver interesse, é bom já se adiantar para fazer a inscrição. Muito obrigado a todos. A Conscius convida a todos para a 4ª imersão em Conscienciometria. É um curso sem pré-requisito que inicia amanhã no Hotel Mabu Interludium. No sábado e no domingo, são 2 campos bioenergéticos com o EPICON Luiz Gonçalves. Sexta, sábado e domingo são 3 workshops com atendimentos individualizados com professores conscienciômetras especializados. Ainda há tempo, faça sua inscrição pelo telefone WhatsApp 99994-1460. 99994-1460. Obrigada. O título do verbete de amanhã é Neossinapse Parapsíquica. A especialidade é a parapercepciologia. O verbetógrafo é o professor Jader Curvelo. Agradecemos a presença e a participação. Uma excelente tarde. Até amanhã.